Olá, meus amigos, queridas amigas, boa noite para todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo das segundas-feiras, estudando o livro Nosso Lar. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 22 de janeiro de 2024, e é com muita alegria que aqui estamos para estudarmos mais um capítulo desse livro tão importante, tão interessante, que nos ensina tanto. E rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos envolva a todos em sua paz, que nos inspire para recebermos os ensinos de mente e coração abertos, para que assim a gente possa aplicar tudo aquilo que conhecemos em nossas vidas, buscando viver cada vez mais de uma forma voltada ao Evangelho e aos princípios que a doutrina espírita nos transmite com tanta clareza. Então, deixo aqui o meu abraço fraterno a todos aqueles que acompanham esse estudo em outros dias, não conseguem acompanhar online aqui conosco. E o nosso abraço, nosso boa noite aos amigos e amigas que já estão aqui conectados. Nossa querida amiga Rose, a Isabel Rubatino também aqui no Insta. A Elizabeth Fonseca aqui no Facebook, a Gorete Kurtz, a Loiva Carnop, a Loiva Carnop, que agora vai conseguir acompanhar nas segundas, né, Loiva? O João Franco, nosso amigo, a Edna Markovics, a Silmara Simões, a Odete Oliveira, boa noite, Isabel. A Ítala Cortes, quem mais aqui? A Cida Baldan, boa noite. Cristiano Nunes, nosso amigo aqui, cidade vizinha, um abraço, Cristiano. Elizabeth Fonseca, deixando aqui os pedidos de oração, que a gente sempre faz ao final. O nosso amigo Antônio Sampaio aqui também, boa noite, seu Antônio. Aqui também, quem mais? A Lourdes Galvani, chegando aí, boa noite, Lourdes. O Ailton Cosmo Rodrigues, também conosco, que legal. Benê Garcia, quantas amigas e amigos aqui já para mais esta noite de estudos. A Rê Pereira, aqui também, tudo bom, Rê? Boa noite. Muito bom, pessoal. Hoje, então, nós vamos estudar o capítulo 22, capítulo um pouco longo aí, tomara que não roube muito tempo de vocês, tentar não demorar muito aqui no estudo dele, porque ele é bem longo. A Silvia Guerra aqui conosco também, boa noite, Silvia. A Maria Luísa dizendo aqui, muito feliz com o estudo de hoje, que legal, né? Bom demais, né? A gente poder retornar os estudos. A Zuleide Carvalho, a querida amiga da Bahia, muita paz, que assim seja, Zuleide. Vamos lá então, pessoal. Capítulo 22, o bônus hora. Notando que a senhora Laura entristecera, lembrando que André Luiz estava conversando com Dona Laura, né? Nós vimos aí 2 capítulos já dessa conversa tão produtiva, né? Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, porque o marido, né, estava reencarnado, modifiquei o rumo da palestra interrogando: que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa: não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando
como valor aquisitivo. Então, André Luiz aqui perguntou a ela, né, sobre o bônus hora, a curiosidade sadia de André Luiz, como a gente comenta sempre, esse desejo, né, de conhecer mais, de observar, e ele já, tudo que ele aprendia, iria nos repassar mais tarde, através da sua série, né, A Vida no Mundo Espiritual. Então ela começa explicando aqui que o bônus hora não é assim um dinheiro, né, uma moeda como a nossa, não tem notas, né, de valor diferente, não é como o dinheiro nosso. Ela explica que o bônus hora é uma ficha de serviço, como se fosse assim uma anotação de quantas horas cada espírito ali produziu, trabalhou, né, para que ele possa ter alguns benefícios através do serviço prestado. Mas a gente vai ver aqui com bastante detalhes então. Aí ele pergunta, porque ela disse valor aquisitivo, né? Ou seja, com esse bônus hora daria para adquirir algumas coisas. Isso aí que ele ficou curioso. E ele pergunta, aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Então vejam bem, aqui já tem algumas informações importantes. O que eu acho muito legal, meus amigos, é a diferença que existe, né? Porque a gente compara a vida na colônia espiritual com a nossa aqui. Somos nós mesmos. Ora estamos lá, ora estamos aqui. Então a gente começa a comparar a vida dos espíritos desencarnados com a nossa aqui na Terra. E aqui, né, meus amigos, dá uma diferença muito grande nesse sentido. Veja bem, ela está dizendo aqui que, porque vejam bem, espíritos mais evoluídos, eles plasmam o próprio vestuário, né, aquelas túnicas, bastam a eles pensar que eles plasmam a vestimenta. Os espíritos mais evoluídos não necessitam de alimentação, né, de frutos, sucos, aquelas sopas, não necessitam. Para eles basta a respiração, né, de uma forma eficiente e somente a respiração e água, né, é o que eles se nutrem. Mas aqui ela explica que a alimentação, muitos espíritos dependem da alimentação um pouco mais densa, né? Um suco, uma sopa, um caldo ali, né? Um fruto. Então, o que ela está dizendo é que a produção de vestuário e alimentação comum, que ela coloca elementares, quer dizer, o necessário, né? O necessário todos têm. É isso que eu acho bonito da colônia, né? da vida no mundo espiritual. Aqui na Terra é muito triste a gente pensar que pessoas morrem de fome, porque aqui cada um tem que produzir para si mesmo, cada um tem que ganhar o seu pão de cada dia. E aí muitas pessoas ficam, muitas vezes, né, sem ter necessidade de conseguir o necessário para a sobrevivência. Então lá, todos os espíritos vão ter direito à alimentação necessária e o vestuário básico, né? Mesmo que não trabalhem, veja bem, todos têm direito. Então ela diz assim, o celeiro fundamental é propriedade coletiva. Então lá todos trabalham, todos produzem e existe alimentação e vestuário para todos. Isso é muito bonito, né? Mas nós vamos ver ainda o bônus hora. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam
na obtenção do bônus hora, conseguem certas prerrogativas na comunidade social. Então vejam, ficou claro isso, né? A base, a necessidade básica de alimentação e das roupas, né, das vestimentas, todos terão, mesmo que não trabalhem. Fique claro isso. Nosso lar não deixa ninguém passar fome, né, e nem ficar carente das vestimentas. Só que aí ela começa a explicar. Aqueles espíritos que se dedicam ao trabalho, porque veja, o trabalho não é imposto, já fica claro isso. Não é obrigado a trabalhar. Trabalham aqueles que querem, que já compreenderam que o trabalho é importante. Então, aqueles que se esforçam no trabalho, adquirem o bônus hora, por cada hora trabalhada vai ter direito a um bônus hora, né? E esse bônus hora vai conceder a esses espíritos algumas prerrogativas, como ela diz, que nós veremos aqui a seguir quais são essas prerrogativas, ou poderíamos dizer privilégios, né, no sentido de que fizeram jus a essas condições melhores. Nós vamos ver mais em detalhe. Deixa-me ver aqui se tem algum comentário. Nosso amigo aqui, Matius Rafael, muito bem-vindo, viu? Uma boa noite, que assim seja. E a todos que chegaram aqui no transcorrer da live, a nossa querida amiga Elaine Munhoz também, muito boa noite, Irani, Zucatelli, e a todos que aqui estão. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui ou pergunta. O João Franco está dizendo, é celeiro fundamental lá, aqui é o almoxarifado central. É mais ou menos isso, né, João? Aquela ideia de um compartimento lá em conjunto, né? Onde todos podem se beneficiar com as suas necessidades básicas, né? O que mais aqui? Nosso amigo Diogo Guinho também chegando aí, deixando sua mensagem. Bem-vindo, Diogo, muito obrigado. Olha só quem está aqui hoje, o meu sobrinho Henrique Sampaio. Está dizendo aqui, isso é incrível, tio, eu não sabia disso, todos deveriam desejar ir ao nosso lar. Muito bem-vindo, viu, Henrique? Um abraço, que bom, fico feliz que você esteja aí estudando conosco também, né? E você vai ver quantas novidades ainda sobre a colônia, viu? É muito interessante. Então vamos prosseguindo aqui. Querida amiga Araújo Tuxa aqui no Insta também, muito boa noite, bem-vinda. A Valéria Reife aqui também, olha só, boa noite, Valéria. Muito bem-vinda, viu? Bom, continuando aqui então, deixa-me ver onde parei. Bom, os inativos, né, aquelas pessoas que não trabalham, podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Então, muito legal isso, né? A Romilda Martiniano aqui também. Aqueles espíritos que por um motivo ou por outro não trabalham em nosso lar, né? Seja porque não queiram ou porque estejam impossibilitados do trabalho, eles podem usufruir de alguns lugares agradáveis da colônia, que são esses parques de tratamento, né? Lugares habilitados a oferecer o tratamento, ou nesses campos de repouso, né? Imagina aqueles lugares bem floridos, muitas árvores, lugares muito, né, com a natureza muito bela, onde eles possam repousar. Não tem nenhuma crítica, descansam, repousam, né? É um direito deles. Só que, como não adquirem o bônus hora pelo trabalho realizado, eles não poderão ter, né, muitos privilégios.
que uma hora ou outra acabarão sentindo falta. A Helena Nunes aqui também, boa noite, no Insta, bem-vinda. Então, e os que têm o bônus hora, ela começa aqui a dar algumas possibilidades, né, de usar o bônus hora. No entretenimento, nós vamos ver um capítulo mais à frente que tem espetáculos, né, shows musicais que eles comparecem. Eles podem ter o contato de orientadores sábios. Quem tem o bônus hora tem direito, né, a ouvir orientadores, consultá-los, tirar dúvidas. Então, assim, são privilégios para aqueles que trabalham, né? E nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil nas 24 de que o dia se constitui. Os programas de trabalho são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum, de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Então vejam que, primeiro ponto, né, esclarecendo, voltando a esclarecer que já falamos sempre isso. Em nosso lar, o espírito livre do corpo físico não tem o desgaste que nós temos aqui, né? Nem queiramos comparar, porque aqui o trabalho nosso acaba sendo às vezes exaustivo, cansativo, porque o corpo pesado leva muito desgaste de energia. Lá no mundo espiritual não tem esse desgaste, né? Então 8 horas para eles, imagino que é algo tranquilo, ainda mais realizando um trabalho prazeroso de auxílio, né? Onde a pessoa beneficia os outros, é um trabalho prazeroso. Então eles trabalham 8 horas no mínimo, podendo fazer essas horas extras, e esses serviços sacrificiais que eles dizem, são situações especiais, assim, de repente uma emergência para acolher muitos desencarnados que chegam à colônia de uma vez, né, uma situação extraordinária. Outra coisa que eles dizem, as mulheres que cuidam de crianças, porque existem espíritos desencarnados na fase infantil que continuam como crianças, sem terem noção de que são espíritos. Então, precisam de um cuidado muito, né, particular, de uma atenção muito grande, e eles consideram então como um trabalho sacrificial também, devido ao rigor dos cuidados que se deve ter. Então a gente vai vendo aí quanto que eles podem trabalhar e produzir ali semanalmente, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário para a gente ir interagindo com vocês. O Diogo é demais, né? Falou que tá bonitão com essa camisa rosa. Ei, Diogo, valeu. Mas eu gosto, não tem nenhum preconceito com rosa, não. O que mais aqui? O Ailton está dizendo, né? Acho que não fica bem quem deliberadamente não quer trabalhar. O Ailton coloca uma verdade, né? Não seria o ideal o espírito chegar na colônia e dizer que não quer trabalhar, né? Mas a gente sabe que tem. Nós vimos até aquela entrevista do Clarencio, né? Com aquela senhora que pedia para ver os filhos aqui na Terra, e ela que tinha trabalhado muito pouco, tinha pouquíssimos bônus hora. Então naquela hora ela viu a dificuldade de não ter o trabalho realizado que endossasse, né, o seu pedido. Então o que Ailton coloca é por aí mesmo, né? Mas que acontece, né, Ailton? O Henrique Sampaio está dizendo, um espírito de criança, quando desencarnado, ele também pode vir à Terra? Então, Henrique, o espírito na fase desencarnado como criança, ele não tem, Henrique, conhecimento de que ele é um espírito. Ele não tem ideia do que ele está fazendo, ele continua na mentalidade de criança. Então, ele está sempre amparado por um adulto, né?
ele não tem assim, ele não entende questão de vir à Terra ou não, então não é comum, né? Só se algum adulto quisesse trazê-lo por alguma ocasião especial, mas não por pedido desse espírito mesmo, tá bom, Henrique? O espírito de uma criança que continua. Porque, Henrique, tem um detalhe: tem espíritos que desencarnam criança e logo reassumem a condição adulta, né, conscientes da sua realidade, e outros não. Então, esses que permanecem crianças precisam de toda a atenção. A Helena Nunes pedindo oração, né, para a filha, Analice das Neves, que é difícil, né, Helena? Ao final a gente vai fazer uma oração, Helena, coloca um copinho com água, se você puder depois oferecer a ela, que a gente pede a um bom amigo espiritual possa fluidificar as águas, né? E a gente faz a oração sim, eleva o teu pensamento a ela na hora da oração. E ore sempre, converse, né? Peça ajuda. Se você puder, Helena, que ela fosse a uma casa espírita, seria bom conversar com alguém, né? É muito complicada essa situação. A Valquíria aqui também, Passarelli, boa noite, viu, Valquíria? Bem-vinda. Então, voltamos aqui. Continuando. Mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia, e o operário do transporte receberá a mesma coisa. Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? Vejam que interessante, amigos, essa colocação agora de André Luiz. Ele é muito, observador, questionador. Essa pergunta que ele faz é muito interessante, porque ele logo percebeu o seguinte: o bônus hora, ele é pago por hora trabalhada. Trabalhou 1 hora, direito a um bônus hora. Não importa a função, não importa se é o médico espiritual, se é a pessoa que varre o chão, né? Então André Luiz perguntou como conciliar isso, considerando que aqui na Terra a gente percebe essa diferença tão grande, né? Por exemplo, se nós pegarmos aí uma profissão que uma remuneração maior, um médico, por exemplo, compara um médico com o operário de uma fábrica, existe uma diferença muito grande da remuneração deles, né? Então é isso que André Luiz quer saber. Não existe essa diferença para remunerar aqueles trabalhos que eles consideram mais importantes? Será que existe essa diferenciação? É essa pergunta dele que é bem interessante, né? A senhora sorriu à pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da Terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta a solução mais difícil. Então ela vai começar a explicar aqui para André Luiz a questão dessa diferença de remuneração entre as tarefas, as profissões que ocorrem na Terra, com uma diferença muito grande às vezes, né? E lá ela está dizendo, lá a atenção voltada para o trabalho do sacrifício, né? Das horas extras, do trabalho sacrificial, mas ela começa a dar a ideia de que não haveria essa diferenciação, né? Entre a natureza do trabalho, que ela diz que na Terra tem um problema aí de difícil solução essa questão.
A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Olha que interessante isso. O que seria esse lucro transitório, meus amigos? Aqui na Terra, a gente vê então, como já dissemos, né, e nós bem sabemos, há uma busca muito grande por aquelas profissões que remuneram de forma melhor, não é? As pessoas às vezes têm um hábito infeliz de não seguir as suas tendências naturais, né? Aquilo que ela tem aptidão para fazer. E a pessoa às vezes busca simplesmente pela profissão que mais paga, né? Que mais remunera. Então ela está dizendo aqui dessa questão do lucro transitório. Nós vamos ver mais detalhe disso. Tipo assim, às vezes a pessoa que lucra tanto com o trabalho tem uma remuneração tão vantajosa, mas que vai lhe custar caro. Nós vamos ver detalhe, eu não vou antecipar porque ela vai falar em seguida. Mas ela já quer dizer assim, tem certos lucros, tem certas remunerações muito vantajosas, aparentemente, que representam um problema para aqueles que as recebem. E nós vamos ver ainda. O que mais aqui? Bom, é isso aí. Vamos ver aqui se tem mais algum comentário no Face, que eu não consigo ver na hora que vocês postam. A Inês Davanzo falando que o sobrinho Bruno Medeiros, né, desencarnou há 3 anos, era síndrome de Down. Continua sendo síndrome de Down, ele também trabalha? Então, interessante sua pergunta, viu, Inês? Porque, vejam bem, amigos, as doenças, né? Porque a síndrome de Down, se eu não estou equivocado, também é uma patologia, né? Então, as doenças na Terra, elas estão relacionadas com o corpo, tá? Porque o espírito, ao deixar o corpo na desencarnação, o normal é ele se libertar das doenças que afligiam o corpo. Em alguns casos raros, né, o espírito acaba carregando ainda consigo o reflexo de algum distúrbio, de alguma doença mais severa, às vezes ainda carrega consigo por um tempo aquela perturbação. Mas, Inês, creio eu que ele não estará mais, né, sendo afligido por essa questão da síndrome de Down, né? Foi uma experiência necessária, foi uma situação que com certeza não veio por acaso, ainda mais se ele tirou bons proveitos, aprendeu com isso, né? Muito provavelmente ele já deve estar recuperado dessa situação, não, é um espírito completamente normal, porque o espírito não tem, né? Quando a gente vê, por exemplo, também uma pessoa aqui com deficiência mental, a deficiência não é do espírito, é do cérebro, né? É o cérebro que tem deficiência, e sendo consequência já de atitudes do passado ou escolhas que o espírito faz. Mas entendendo que o espírito, ao retornar, depois de um tempo, né, que ele se adapta à realidade espiritual, ele já se liberta dessas situações aí provocadas pelas doenças. Então, creio que ele deva estar trabalhando também, viu, Inês? A estante da Adri aqui também, que legal, muito boa noite, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui. Então, aí eu estou complementando, né, que ele já leu que aqueles que permanecem criança é por necessidade que eles julgam ser proveitoso quando não logo atinge a forma adulta. Isso. De alguma forma será necessário aquele espírito, lembrando também, né, complementando o Ailton, que depende da condição evolutiva do espírito. Quanto mais o espírito tem evolução espiritual,
mais facilmente ele se liberta, né, da imposição da forma, da questão do corpo infantil, logo ele se recupera. Então depende muito também da questão da elevação espiritual. O Matius dizendo aqui, o trabalhador da última hora. Legal, nós todos, né, somos esses trabalhadores da última hora. Bem lembrado aí, que a gente aproveite, né? A Bruna Souza, nossa amiga aqui também. Bem-vinda, Bruna. A Isabel Costa também. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. A Natália Cristine, boa noite, Natália. Bem-vinda, viu? Vamos continuar mais um pouquinho, então. Depois a gente volta aqui ver com vocês. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar. Vejam que interessante agora, porque vem a explicação. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultuosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem, que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Vejam, amigos, que sério que é isso, pessoal. Essa fala aqui é muito importante a gente analisar com cuidado. A dona Laura está dizendo que existem trabalhadores que nós sabemos que é assim, obcecados pela questão de ganhar, aquela pessoa que não realiza a profissão por amor à profissão. Às vezes está exercendo uma tarefa que não é a sua aptidão natural, não veio para realizar aquilo, porque existe programação reencarnatória, né, preparação antes de reencarnar. A pessoa busca apenas para ganhar, né? Então ela diz aqui, obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultuosas à inconsciência e à dissipação. Ou seja, né, aquela pessoa que ganha muito e vai gastar de qualquer jeito, de forma desordenada, vai ser levada a usar o dinheiro para viciações, para fins que não edificam, né? Gasta aquele dinheiro para se perder ainda mais na vida. E ela diz aqui, outros amontoam expressões bancárias que servem de martírio pessoal e ruína à família. Por que martírio pessoal? Quantas pessoas que ficam obcecadas por acumular e não gastam, né? Quantos se tornam ali aqueles usurários, né, que querem apenas guardar, apegados em extremo? É um sofrimento para eles. Eles têm um desespero, né, por guardar o patrimônio. Quando não, desencarnam e percebem a família dilapidando os bens na hora do inventário. É um sofrimento para esses espíritos. E ruína a família, porque quantos que amontoam tanto e às vezes favorecem os filhos, o cônjuge, a gastar desordenadamente, a levar uma vida de excessos, de leviandades, de prazeres que comprometem o espírito. Então vejam, é isso que ela disse lá atrás, lucro transitório. De que adianta ganhar tanto se vai se comprometer espiritualmente? Então a gente precisa despertar para isso, que nós pensemos, né, a valorizar o trabalho que temos para ser feito com amor e as vantagens financeiras que tivermos, que saibamos fazer bom uso delas, sem apego, sem desequilíbrio no gasto desse dinheiro, né? Que mais aqui? Aí ela diz assim, 70% dos administradores e também dos subordinados não pesam os deveres morais que lhes competem, ou seja,
Aquela pessoa que, por exemplo, é empregado de uma empresa, né, que o remunera muito bem, e essa pessoa não realiza o trabalho que está sendo paga para isso. Quantas pessoas que, no nosso dizer, né, matam o tempo. Aquela pessoa que acha que é esperta de dizer que está enganando a empresa, fazendo o mínimo. Essa pessoa não entende que vai prestar contas de tudo isso. Amigos, que nós entendamos bem isso. Nós temos um juiz que não nos deixa, que é a nossa consciência. A nossa consciência registra tudo. Nunca pensemos que nós estamos enganando alguém, jamais. Poderemos enganar aqueles com os quais convivemos, mas a Deus, não. Deus vê tudo por quê? Porque tem a consciência em cada um de nós, registrando todas as nossas atividades. Que bom que nós já aprendemos isso com a doutrina, não é? É isso que a gente diz, que a doutrina projeta luzes novas no entendimento da vida. Nós espíritas devemos agradecer muito, porque nós sabemos isso. Nós jamais iremos agir desonestamente, porque a consciência está atenta, né? Nós mesmos nos cobraremos atitudes infelizes que venhamos a ter. Então, quantas pessoas que acham que estão levando vantagem de fazer o mínimo no trabalho e recebendo salário por aquilo que não realizaram, né? 70% ela diz aqui. É muito alto esse número, né, meus amigos? E ela continua dizendo: vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, embora recebam os proventos comuns aos cargos que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde aí a natureza de serviço? Então ela leva o André Luiz a pensar, né? Faz sentido? A pessoa nem corresponde àquilo que está recebendo, não faz, né? Não corresponde ao que está recebendo. Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Então, aquelas pessoas que às vezes só querem ver os seus direitos, né? A pessoa só quer saber de vantagens, de abonos, de férias, de aposentadoria, não está preocupada com o trabalho. A pessoa não faz jus, né? E busca direitos. Quantos casos que André Luiz relata em outras obras de pessoas que simulam doenças para receber benefícios, né, dos órgãos sociais e simulam doenças, simulam que estão impossibilitados do trabalho. É muito sério isso, né? Porque a Deus ninguém engana. Parece distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviços dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos. Ou seja, para o plano espiritual é muito mais importante a qualidade moral empregada no trabalho, na tarefa. De que maneira eu realizo o meu trabalho? Eu sou consciente das tarefas que estou incumbido? Eu realizo dignamente aquilo que estão me pagando para realizar? Isso nós temos que ter muito em mente, né? E infelizmente muitos não realizam dessa forma. Vamos ver aqui alguns comentários. A Conceição Dias dizendo, né? Muita gente sem escrúpulos, infelizmente, né, Conceição, tem muito. E nós mesmos não vamos criticar, se nós hoje não fazemos assim, graças a Deus, e ao nosso despertar, quem diz que no passado não fizemos, né?
Então, como disse Jesus, ninguém atire a primeira pedra. O Henrique está dizendo aqui, como descobrimos qual nossa função, trabalho a realizar em vida? A pessoa nasce já voltada a trabalhar em determinada área. Então, Henrique, isso aí nem sempre é tão fácil, viu? Tem pessoas que logo perceberão essa tendência pela sua vontade, pelo seu gosto, né? Por aquilo que lhe atrai mais. Então é preciso, Henrique, tentar observar-se a si mesmo, né? A pessoa analisar o que eu gosto de fazer, que área eu gosto de trabalhar, sem preocupar-se, né? Se aquela área vai ser muito vantajosa ou não, mas procurar realizar aquilo que tem a tendência, né? Mas nem sempre é tão claro isso, né? O Matius está dizendo, vai ter que se acostumar com o bônus hora. Lá é assim mesmo, né? O Edson Fukuta, né, nosso amigo, está dizendo que em Memórias de um Suicida, né, no livro, tem um caso que explica bem isso quando falou, né, não suportou e se matou. Infelizmente, né, o livro é bem orientador, né, mas é difícil, é duro para ler, né? Mas é um livro muito bom mesmo, que vale a pena. A Bruna comentando, né, que é frustrante realmente quando não se realiza aquilo que tem aptidão, né? O Ailton está dizendo que trabalhou em uma instituição e viu um profissional de saúde que tinha uma quantia enorme em aplicações e notava quão perturbado era pelo valor aplicado em rendimentos. Infelizmente, né, tem muito isso. Vamos ver aqui se tem mais alguma... Pessoal, me perdoem, eu passo meio rápido aqui buscando alguma coisinha ou outra, não dá para ver tudo que vocês colocam, tá? A gente tenta buscar alguma coisinha para interagir, mas é um mínimo aí que é possível. O Ailton está dizendo aqui, o João Franco primeiro está dizendo que não trabalhou com o talento, pois era um craque no futebol. Olha só, hoje entendo que não poderia ter esse privilégio por falta de qualidades espirituais, e no meu trabalho ganha-pão sempre fui muito bem dedicado, humilde e agradecido. Por tal fato, trabalhei o tempo integral da lei da aposentadoria. Sou feliz com o que tenho, trabalho voluntário, muita leitura. Que legal. O João aí mostrando uma condição de realizado aí com o que fez, né, João? De bem com a vida, isso é bom. E o Ailton disse, é fácil perceber se o trabalho está virando um trabalho, é melhor procurar algo que dê prazer. Infelizmente, né, às vezes nem sempre a gente consegue realizar aquilo que seria mais prazeroso, né? Às vezes a gente também precisa sujeitar alguma tarefa que, né, vai nos dar o pão de cada dia. Melhor, né, se for possível, dentro da área que temos habilidade. Mas, às vezes, nem sempre é possível, né? Mas que a gente não fique nessa visão, né, obcecado aí apenas pelo lado financeiro. O Henrique está dizendo, existe alguma outra colônia espiritual que as regras são diferentes de nosso lar, como bônus hora, trabalho, enfim? Então, Henrique, as colônias, elas variam realmente, né? As determinações, as normativas, a organização de cada lugar pode variar um pouco. Mas, assim, no fundo é mais ou menos igual, né? No sentido de pensar na coletividade. Os detalhes é que podem variar, tá bom? Continuando mais um pouquinho, amigos. Me perdoem, mas hoje esse capítulo é longo, hein? Vamos ver se a gente consegue encerrá-lo. Porque é ruim parar na metade, né? Essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo-me a sede de instrução, a interlocutora continuou. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. Vejam bem que importante isso, amigos. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. Quer dizer o quê? O trabalho que a gente realiza aqui na Terra, a gente precisa, né, do dinheiro, da remuneração, do salário,
né? A gente precisa para viver nosso pão de cada dia, nós precisamos ganhar. Mas o que ela está dizendo, o verdadeiro ganho é de natureza espiritual. Por quê? Porque o trabalho nos propicia a oportunidade de aprendizado, desenvolver habilidades, progresso espiritual, se nós bem dedicarmos as nossas horas ao trabalho. Se a gente trabalhar consciente da tarefa que temos, né? Se nós compreendermos que todo trabalho é realizado para levar benefícios à coletividade, qualquer trabalho, diretamente ou indiretamente. Então que a gente possa realizar com amor. E as pessoas que trabalham com amor, que dedicam-se de forma responsável, que não matam o tempo, que doam-se no trabalho de forma, né, entendendo que é importante dar o seu melhor, essa pessoa está tirando proveito espiritual, porque ela está se elevando espiritualmente. O trabalho, amigos, é um meio de nós crescermos espiritualmente. Então o ganho maior é espiritual. E o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial, segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento, e assim por diante. Então, em cada departamento, né, tem o bônus hora específico ali. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Olha que legal. Aquilo que acabávamos de dizer. Assiduidade e dedicação. A pessoa que despertou para a importância de trabalhar consciente, né? De dar o seu melhor. Esses fatores são, né, ela diz que quase tudo representa para o mundo espiritual. Um espírito que é assíduo, que não falta, né? Que se dedica, que faz o seu melhor, esse é o trabalhador ideal. Não importa se ele é o médico da colônia, não importa se ele, né, ele faz outro trabalho mais simples, o que importa é isso, assiduidade e dedicação. Porque ela diz aqui, né? Por que é ganho espiritual? Experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades, são as vantagens que o trabalho propicia para aquele que bem realiza, né? Amigo, se a gente realiza, tem uma fala evangélica que diz, quem é fiel no pouco, muito lhe será confiado. Vocês já ouviram isso? Então, se nós temos um trabalho humilde para realizar, e nós fazemos bem feito, nós realizamos com amor, com dedicação, com bom ânimo, com alegria, sem matar o tempo, teremos depois oportunidades de trabalharmos de forma mais, né, um trabalho maior, trabalho de mais relevância nos será confiado também, para que a gente aprenda assim a valorizar o trabalho. Que mais aqui? Em geral, a nossa cidade de transição, que é nosso lar, né? A maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. A gente sabe, né? Os espíritos que estão habitando a colônia de nosso lar, eles estão se preparando para voltar à Terra. É simplesmente isso. Então, o trabalho que eles têm na colônia, além de tudo, serve para dar fortaleza moral, para prepará-los para a tarefa da reencarnação, para desenvolver neles valores morais, né? Luz espiritual, para a hora que vierem à Terra estejam mais preparados, mais fortalecidos para as lutas, né,
que a vida aqui na matéria vai oferecer. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime em benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento está mais sábio. Poderemos gastar os bônus horas conquistados. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil que nos confere direito a preciosos títulos. Vocês entenderam? Quer dizer, quem ganha o bônus hora na colônia vai ter privilégios, né? Vai ter roupas especiais, vai ter a possibilidade de participar dos entretenimentos que a colônia oferece, os diálogos com os espíritos mais sábios, buscando orientações, participar de estudos, né? Então eles têm vantagens decorrentes do trabalho realizado. Mas o que a dona Laura está dizendo, mais importante do que isso, são os benefícios que eles estão conquistando pelo trabalho realizado em favor de si mesmo. Então, como ela disse aqui, ó, quem trabalhou 5.000 horas na regeneração encontrou benefício de si mesmo. Por quê? O Francisco de Assis não disse, é dando que se recebe. Quando a gente trabalha com alegria, com bom ânimo, visando o bem-estar dos outros, nós estamos recebendo. Nós estaremos desenvolvendo as virtudes, o amor, né? A paz de espírito, a harmonia espiritual, tudo aquilo que nos eleva, que nos fortalece para a vida. Então, o benefício maior é conquistado pelo aprendizado de realizar o trabalho. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui antes da gente avançar. O Henrique está dizendo aqui, eu posso escolher em vida para qual colônia ir? Posso escolher ir ao nosso lar ou depende das minhas ações e pensamentos? Alguma colônia é melhor do que a outra? É sim, Henrique, tem colônias espirituais, variam, né, de elevação espiritual, cada uma mais elevada que outra, e é lógico, então, já dá para perceber que nós teremos, né, o direito a frequentar uma colônia de acordo com os nossos méritos. Lembrando que Jesus disse, né, a cada um segundo suas obras. Então, na desencarnação, nós seremos atraídos àquela colônia que mais fizemos por merecer, pelas nossas afinidades, pela nossa condição espiritual. Então, né, nosso lar não é das melhores, Henrique. É uma colônia maravilhosa, né, que a gente ficou todos que viram o filme, leram o livro, né, já ficaram aí maravilhados com a colônia, mas existem outras em condições bem melhores ainda. A Inês Davanzo dizendo que graduou em serviço social, que legal, né? Ainda não consegui atuar como assistente social, todos pedem experiência, mas vou conseguir, tenho fé. Que legal, Inês, Deus te ajude aí que consiga. Trabalho bonito, né? Difícil, né? E bonito. O nosso amigo Newton Gouveia, um abraço, Newton, dizendo aqui o bônus hora é dobrado para quem, né, cuida das crianças, que nós comentamos aqui um pouquinho antes até, Newton. Muito bem colocado aí pelo amigo, né? O trabalho com as crianças é remunerado em dobro, é isso mesmo. O Ailton está dizendo, quem trabalha na área que não gosta, geralmente adoece e não tem um bom ambiente de trabalho. Geralmente prejudica a equipe e não faz um serviço de qualidade. Tem tudo isso, né, que o Ailton coloca. Por isso que melhor seria trabalhar naquela área, né, que nós temos a aptidão para isso. Mas volto a dizer, pode ser que não consigamos, né, de início ingressar num trabalho que esteja correspondente com a nossa aptidão. Mas se nós somos responsáveis, já entendemos sobre a lei do trabalho, sobre os benefícios do trabalho, a gente pode realizar um outro trabalho que, mesmo que não seja a nossa, né, principal característica, nossa afinidade principal, a gente pode desempenhar também com amor, com alegria,
dando o nosso melhor. Então, assim, vai ser um trabalho também bem realizado. É que o Ailton coloca, né, é verdade. Muitas pessoas ficam contrariadas pelo trabalho que não corresponde, né, às suas preferências e acabam não desempenhando bem, infelizmente. Vamos avançando aqui, deixa eu ver se alguém mais colocou. A Isabela Falcone, nossa amiga de Araraquara, Grupo Espírita Inácio Ferreira, um abraço a todos aí. A Isabela dizendo, quem quer ir para um lugar bom, rache de amar e de trabalhar no bem. Muito bom, né, a Isabela? É isso aí, o caminho, né, de encontrar lugares bons é desenvolver amor, né, Isabela? Trabalhar com amor, fazer o melhor, né? E tem que ser verdadeiro, não adianta ser forçado não, né? Muito bom, Isa. A Graça Barbosa está dizendo, né? Num plano espiritual vou trabalhar onde me mandar. É isso aí, não escolha muito não, que não é bom não. A Bruna dizendo, se for assim, quero trabalhar no Rancho Alegre, amo animais. É, tem uma colônia, né, Bruna? Então, dependendo das afinidades, né, do merecimento, quem sabe, né? Vamos avançando aqui. Semelhantes instruções, pessoal, eu acho que vai avançar um pouquinho além da 1 hora, tá? Me perdoem, aqueles que não puderem continuar, fiquem à vontade aí. Me perdoem, mas vamos tentar, falta uma página aqui, tentar concluir o capítulo. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Poderemos, porém, gastar nosso bônus hora a favor dos amigos? Outra pergunta interessante, né? O espírito tem vários bônus hora, ele pode gastar com outro que de repente não tenha? Perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. Isso é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar, pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. Que bonito isso, né, amigos? Isso é o que se chama intercessão, de uma certa forma, né? Quando nós temos créditos e nós desejamos auxiliar outros que ainda não têm. Então, intercessão é quando a pessoa que tem crédito, direito de pedir e pede ajuda por outros. Aqui no caso, né, poderia então gastar o bônus hora com auxílio a outros, né, beneficiando a outros também. Isso é bonito, né? A essa altura, a genitora de Lísia sorriu e observou. Quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio os portadores de títulos adequados, entendeu? Então aqui, né, quanto mais tenha trabalhado o espírito, né, quanto mais bônus hora juntado ele, mais intercessões, né, poderá fazer. E ela deixa bem claro, para receber é indispensável dar alguma coisa, né? Sempre assim, é da vida, né? Quanto mais a gente dá a vida, mais nós recebemos. Esse princípio é da lei de Deus, né? E amigos, esses dias eu estive vendo acho que foi uma palestra, se não me engano, da Anete Guimarães, é uma divulgadora da doutrina muito boa na área mais científica, né? E ela dizia que a ciência já está conseguindo comprovar, a própria ciência já está comprovando, que a pessoa que ama verdadeiramente
A pessoa que faz o bem desinteressadamente, a ciência já comprova que essa pessoa recebe automaticamente, na sua condição fisiológica, no corpo, os reflexos do benefício que estendeu a outros. Vejam que quando a gente diz assim, faz o bem, que você vai receber o bem, parece, né, uma coisa meio assim, mística, né? Parece que Deus vai precisar vir te ajudar, mas não é, amigos. É tudo automático. A gente faz o bem e nosso corpo já, o espírito encarnado aqui nesse corpo já recebe os benefícios dessa ação benevolente. É algo que mecânico, automático, entenderam? A ciência está comprovando isso. Para a gente entender que, porque o amor é da nossa essência, né? Os espíritos que somos, nós temos a essência de Deus em nós. Então, a lei de Deus é a lei de amor. Deus é amor. Quanto mais a gente desenvolver amor em nós, mais nós estamos afinizados com as leis divinas. E maiores benefícios automaticamente receberemos, conforme a própria ciência está comprovando. Por isso, amigos, como foi dito aqui, né? Fazer o bem. Não desperdicemos oportunidades de semearmos o bem, enxergarmos o outro na nossa frente, as necessidades do semelhante. Tiremos um pouco o olhar de nós. Não fiquemos preocupados apenas conosco. Passemos a preocupar com o semelhante. Isso é da nossa essência. Quanto mais desenvolvermos esse amor em nós, mais avançamos. Aí ele pergunta, e o problema da herança? Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus horas, auxílio, que é do departamento dela, no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha, que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com o direito de herança ao lar. Então veja, o primeiro ponto. A questão, né, a gente junta dinheiro aqui, trabalho realizado. A gente tem um patrimônio que a gente transfere, né, para os herdeiros, a gente doa para quem quiser, né, ou naturalmente depois da morte os bens são repartidos entre a família. No mundo lá, no nosso lar, não existe essa questão de transferir os bônus horas, porque eles consideram, né, que é o trabalho de esforço de cada um. A filha que está chegando pela desencarnação também vai precisar conquistar os dela. Então não existe reverter no sentido de herança, né? São revertidos ao patrimônio comum. Mas aí ela diz assim, no entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela. Quer dizer, ela acumulou muitos bônus hora, mas ela pode sim pedir pela filha, o auxílio da espiritualidade pela filha, interceder para que ela seja amparada, né? Para que tenha benefícios extras, além dos normais que todos temos. E preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual, durante minha permanência nos círculos carnais. Então, o bônus hora acumulado tem muitos benefícios, tanto para os familiares, através da intercessão, quanto para o próprio espírito, né? Que vem para a reencarnação e vai ter benefícios decorrentes desses bônus hora. Trabalho realizado que serão revertidos em bênçãos, né? Em auxílios extras que receberão aqui quando encarnados, né? Mas nós sabemos que os bônus hora acumulados permite, no caso, né, adquirir uma casa lá em nosso lar, como já vimos. Então, o benefício da casa que é conquistado por um familiar, né, vai ser beneficiado a outros também, nesse sentido aí sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, aí a gente já vai encerrar então o estudo de hoje, tá?
A Lourdes Galvani está dizendo, quando alguém me ajuda em alguma coisa, eu falo, olhe os anjos que Deus coloca em meu caminho. Que legal, né, Lourdes? Muito bom, viu? A gente ter essa percepção do auxílio recebido, né? Que muitas vezes nem merecemos, né, Lourdes? A misericórdia de Deus. Muito legal. A Ruth Diogo está dizendo, fazer o bem sem olhar a quem, que é justamente isso, né? O Edson Fukuta, fazer o bem faz bem. É isso, né, meus amigos? A Edna Markovics, é como um bumerangue, faz o bem, ele volta pra gente. É isso, né? Que a gente faça desinteressadamente, né? Mas sabendo que vamos só receber com isso. O Newton que nos deixou, né? Tem os compromissos. Vai em paz, Newton. Um abraço, meu amigo. A Graça Barbosa está dizendo, vamos estudar até amanhã, essa maravilha de estudo, sem pressa. Que legal, Graça. Obrigado aí pelo carinho. A Inês Davanzo também falando aqui que trabalho voluntário, né? Na campanha Alta de Souza, no Lar de Redenção, bairro Belenzinho, São Paulo. Que legal. O trabalho voluntário é uma bênção, né? Quem tem possibilidades que aproveite, viu? Porque é muito bom. O que mais aqui? Nós vamos encerrar agora aqui o capítulo. Tem um restinho só. A Bruna Souza dizendo, o trabalho edifica a alma e ainda ajuda os irmãos. Que legal. Pois é, né? Benefício próprio, né, Bruna? E em benefício dos outros também. A Helena Nunes dizendo, quem dá aos pobres empresta a Deus. Outra frase muito conhecida, né? E verdadeira. Né? Nós estamos ajudando e receberemos muito. A Andréia dizendo aqui, sem pressa, legal. Pessoal que gosta do estudo, né? A nossa amiga Loiva Carnop dizendo aqui, agora fiquei confusa. As horas acumuladas da dona Laura não podem ser usadas à sua filha? Então, Loiva, deu a entender aqui, pelo menos eu entendi assim, que ela não transfere os bônus horas para a filha, né? Os bônus horas acumulados, eles são aproveitados no patrimônio comum, em benefício de todos, e não especificamente em favor da filha. Não é no sentido de uma herança, Loiva. Só que ela deixa claro, né, Loiva, que existem outros benefícios, como a gente viu. O auxílio, né, de intercessão, o auxílio para reencarnar também. Então tem outros benefícios, mas não essa transferência, né, Loiva, do valor mesmo ali aquisitivo, não. Isso aí não vai ter. Vamos acabar então, né, Ailton? É isso aí. O Henrique está dizendo, obrigado pela aula, tio. Tirei todas as minhas dúvidas. Foi uma aula maravilhosa. Nem vi o tempo passar. Que legal, Henrique. Fiquei feliz com a tua vinda aqui hoje. Volte sempre que você puder. E aí, então, para a gente finalizar, nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Amigos, guardem essa frase aqui, ó. Aqui ela está dando o resumo do benefício do trabalho que ela realizou na colônia. Ela está dizendo assim, deixo de me referir ao lucro maravilhoso. Qual é esse lucro maravilhoso que ela está dizendo? Não é o bônus hora, amigos. Bônus hora tem as suas vantagens ali, mas é muito pouco em relação ao benefício real para o espírito. Então, olha, vou ler de novo, né? O lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, no trabalho que ela realizou, nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Com isso, ela volta à terra, investida de valores mais altos, ou seja, com o trabalho, ela desenvolveu mais virtudes. A gente evolui também no mundo espiritual. Ela se preparou, ela se fortaleceu, ela desenvolveu ali mais amor ao semelhante. Tudo isso representa conquistas muito grandes para o espírito que volta à terra.
quanto que a gente precisa disso para reencarnar bem. Então, esses benefícios que o trabalho no mundo espiritual oferece. Ia prorromper em exclamações admirativas, referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes no planeta. Mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a dona Laura murmurou satisfeita: nossos queridos estão de volta, e levantou-se para atender. Assim a gente encerra mais esse capítulo. Na próxima semana vamos ver o capítulo 23, Saber Ouvir. Olha que título interessante, Saber Ouvir. Deve ser outra lição maravilhosa aqui, né? E antes de encerrar, eu quero deixar a vocês aqui um aviso, amigos, e um convite, né? Porque muitos daqui de vocês, eu sei que estudam, né, conosco nas quartas-feiras também, que a gente estuda as obras de Emmanuel. E nesta quarta-feira, especificamente, nós não vamos realizar o estudo de Emmanuel, tá? Não será aquele estudo na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Eu fui convidado para participar de uma live no grupo Irmã Sheila de Belo Horizonte, né? Onde eles chamam, né, uma roda de conversas. Eu até publiquei no meu Facebook, Instagram, e eu vou deixar o convite a vocês que quiserem participar conosco, só que será às 21 horas e não às 20. Eles transmitem nessa live online pelo Facebook e pelo YouTube também, tá? Então eu vou deixar o convite para vocês participarem conosco na quarta, às 21 horas. Aqueles que quiserem, eu vou deixar na minha página lá os detalhes, tá bom? E não teremos então o estudo de Emmanuel só nesta semana. Voltaremos na próxima semana, tá bom, pessoal? Peço aí a compreensão de vocês. Deixa eu ver aqui mais alguma colocação. A Graça deixando aqui uma abençoada noite a todos, que assim seja, muito obrigado. O Ailton dizendo, possivelmente ela fez muitos cursos, aprendeu muito, queira Deus esteja impregnado na essência dela, né? É isso aí, Ailton. Com certeza ela aproveitou bastante, né? Aqui a Rose deixando sua gratidão, estante da Adri, Maria Luísa, Isabel Rubatino, mas eu que agradeço muito a vocês, como sempre digo, né? Eu fico muito feliz com a presença de vocês, com a participação, com a ajuda, então tenho que agradecer muito de coração, viu? Fico muito feliz com a presença de todos. A Lourdes Galvani aqui também deixando o seu agradecimento, a Edna Markovics dizendo trabalhar no bem e dedicar-se a ajudar quem precisa é a melhor maneira de evoluir. Que legal. A Inês Davanzo, estudo maravilhoso, vou ficar atenta nos dias e horários, que legal. A Giovana Penteado aqui também, um abraço, Giovana, muito boa noite. Legal, né, Isabel? Inclusive, pessoal, essa live, ela é realizada pelo irmão de uma amiga que está aqui estudando conosco, né? A Isabel Rubatino, que eu até agradeço muito aqui, foi ela quem sugeriu nosso nome para participar dessa live, que nem me sinto merecedor, mas aceitamos aí, né? Um desafio. São pessoas muito experientes lá, mas que Deus nos ajude a fazer o melhor. Obrigado, viu, Isabel? Mais uma vez eu te agradeço aqui a confiança, a indicação do nosso nome. O que mais aqui? Tem vários comentários aqui, vamos ver se dá para ver mais alguma coisa. Então, a Loiva está lembrando, né, que na quinta tem a estreia do filme. Então, justamente, Loiva, eu até a princípio pensei de marcar na quinta, mas eu me lembrei justamente isso, viu, Loiva? Porque quinta-feira, pessoal, é a estreia do filme Nosso Lar 2, né? Eles estão convidando a todos para a gente comparecer em massa aí aos cinemas, né?
para que possa continuar os filmes espíritas com essa boa aceitação, né? Que a gente faça aí campanhas para comparecermos ao cinema, com certeza vai ser mais um filme maravilhoso. Obrigado aqui, estou vendo aqui quantos agradecimentos, quantas mensagens fraternas que nos deixam o coração mais leve e com tanto carinho, né, de vocês. Nosso amigo Rafael Ducati estava aí também quietinho, só ouvindo, né, Rafael? Legal, pessoal. Vamos fazer então a nossa oração final. Aqui a Valquíria também, aqui, deixando seu agradecimento, mas muito obrigado a vocês, viu? Convido então para a nossa oração final aqueles que quiserem, né? Que coloquem um copo com água, se quiserem também. A gente pede sempre aos bons amigos espirituais possam fluidificar essas águas que tanto benefício nos proporcionam, né? E lembrando aqui os pedidos que foram feitos, né? Pedidos deixados pelas amigas aqui em favor dos parentes, dos familiares. Que Deus, nosso Pai, permita que bons espíritos amigos possam visitar esses lares, deixando a paz, fortalecendo, inspirando, auxiliando naquilo que é possível. E nós confiamos que isso acontece, que os bons espíritos nos visitam, nos auxiliam, fazem por nós tudo aquilo que é possível. É lógico que eles não vão retirar as nossas provas, tudo aquilo que a gente precisa enfrentar como aprendizado, mas eles vão nos dar forças, suavizar o nosso caminho, aliviar o peso da cruz. Então assim nós dizemos, obrigado Deus nosso Pai, de amor infinito, obrigado Pai, por essa criação maravilhosa. Quanto mais a gente compreende a perfeição da criação, nós ficamos admirados com o teu amor infinito por todos nós. Porque nós sabemos hoje o potencial que jaz latente em cada um de nós, essa condição da perfectibilidade que atingiremos um dia, a condição de perfeição possível às criaturas. Sabemos que um dia alcançaremos a condição de felicidade plena e perfeita, convivendo junto de Ti, Pai, Te compreendendo, Te percebendo, entendendo as Tuas leis perfeitamente. Que bom saber que todos nós, sem exceção, caminhamos para esse destino maravilhoso. Então que tenhamos bom ânimo, amigos. Que a vida, apesar das lutas e dificuldades, nos mostra o amor infinito do Pai por todos nós, nos fortalecendo a cada instante, a cada etapa da caminhada. As provas são meios de crescermos espiritualmente. Que a gente tenha bons olhos para enfrentar as lutas, as dificuldades, vencermos tudo aquilo que surge como dificuldade, como problema. Não nos revoltemos, não reclamemos, não desanimemos diante dos problemas, mas ao contrário, roguemos forças a Deus, peçamos ao Pai as suas bênçãos e trabalhemos com amor, com dedicação, enfrentemos os problemas com coragem, com bom ânimo, que assim tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve e a gente sente a proximidade maior com Deus. Que Deus abençoe nosso lar, nossa família e a cada um de nós, para continuarmos firmes na jornada. Obrigado, Pai, por mais este momento de estudo, de aprendizado, de bênçãos espirituais que recebemos. E em Teu nome encerramos, agradecidos e felizes, que assim seja.
Uma boa noite, amigos e amigas queridos. Que Deus nos envolva a todos com seu imenso amor, que a gente sinta essa alegria do Evangelho pulsando alto em nosso coração, que a gente se sinta um filho de Deus, amado por Ele, que só permite aquilo que é para o nosso bem. Então, quando a dor bater a porta, pensemos que não é castigo, não é descuido de Deus, mas são as provas, são as consequências das nossas atitudes do passado, mas que Deus ameniza com a sua misericórdia e nós vamos conseguir superar. Cada dia mais viveremos, cada dia novo à frente que possa ser melhor. Que essa encarnação possa ser proveitosa, que a gente trabalhe bastante, que a gente ame muito, para que voltemos da próxima vez em condições melhores. Amigos, hoje nós estamos semeando e preparando o nosso futuro. Façamos o nosso melhor hoje. Não deixemos passar as oportunidades de servir, de amar o nosso semelhante. Façamos um esforço, porque todos somos irmãos perante Deus. Que Deus ilumine e abençoe a cada um, e que sigamos na paz do Cristo e com o Evangelho na linha de frente como roteiro de nossa vida. Obrigado, Romilda, Rose, a todos. A Romilda dizendo que assim seja, gratidão por mensagem tão linda, que me ajuda muito em evolução, só gratidão a Deus, me ajuda a melhorar a cada dia. Obrigado, gente, Romilda e a todos, muita paz, muito obrigado pelas mensagens tão carinhosas, fiquem com Deus, até quarta para aqueles que puderem, ou até a próxima segunda, né? Com mais um estudo aí do livro Nosso Lar. Deus abençoe a todos, um forte abraço.